da tua casa, da tua obra. Oramos e ligamos na terra e o Senhor liga no céu. A igreja diga amém. Glória a Deus. Nós lemos hoje 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Uma palavra pequena, mas tão abençoada. Até aqui nos ajudou o Senhor. O povo estava para enfrentar uma guerra terrível. Você sabe que as trevas sempre se levantam contra a luz. Isso é fato. E não é diferente nos dias de hoje. Diz a Bíblia que tinha uma guerra travada, onde todos chegaram: Samuel, ajuda nós, porque os filisteus estão aí armados para invadir a cidade. E quando eles invadiam a cidade, eles matavam e pegavam tudo para eles. Intercede a Deus por nós. E Samuel começou então a entregar um sacrifício, um cordeiro. Quando ele estava entregando aquele cordeiro em sacrifício, Deus trovejou do céu sobre os inimigos e os aterraram. Não existe coisa melhor do que você orar, você fazer um sacrifício de oferta e você ter a resposta. Não tem coisa melhor. Ele ainda estava entregando o sacrifício. Deus trovejou do céu e aterrou os inimigos. Irmãos, eu quero falar com a igreja hoje sobre uma pequena palavra que diz cansaço. Cansaço e distração. O adversário gosta de pegar crente distraído e cansado. Porque o distraído não presta atenção nas coisas que deveriam pensar. E o cansado, ele entra no desânimo. O inimigo entrou, diz a palavra, a serpente entrou no jardim do Éden, enquanto Adão estava distraído. E ele percebeu que Adão, distraído e descansado, sossegado, essa serpente armou o laço e contaminou o casal, e você já sabe o resto da destruição que foi. Tudo que sucede em nossas vidas tem um porquê, irmãos. Nada vem do acaso, não tem nada do acaso. E a maior parte das coisas tem um mal por detrás. A maior parte tem um mal por detrás. Por isso que o cristão não pode ficar distraído. Olhos abertos, diz Paulo na palavra. Olhos abertos da revelação o tempo todo. Para você ter o poder de percepção, de perceber quando o inimigo entra, quando ele entrou. E por que está acontecendo esse problema? Então eu não estou concordando com isso. Eu acho que tem o dedo do diabo ali. Está entendendo, igreja? Nós precisamos atentar para isso. Porque a distração do cristão leva sempre à ruína dele. Pessoas são levadas à ruína por causa de distração. E na distração, você sabe que a gente não sabe para onde está indo. Não sei se você já assistiu no YouTube alguns vídeos de pessoas distraídas olhando para o celular. Um bateu a cara no poste, a outra caiu dentro do bueiro. Quem já viu isso? Todos, né? Todos, né? A distração faz a gente tropeçar, cair. Eu já levei tombo, distraída. Faz a gente trombar com o outro. Faz muita coisa acontecer na distração, até mesmo ser roubado. Quanto celular foi tomado do ser humano que estava distraído, o ladrão veio e tomou. Então a distração é perigosa, a distração não é legal. E nós temos que atentar para isso. O cristão distraído, ele não ouve o poder de mensagens pregadas. Porque enquanto às vezes está sendo pregado, ele está distraído nos seus pensamentos, nas suas ideias. E quem anda com Cristo precisa sempre estar ouvindo verdade de Cristo, verdade da palavra. Não podemos estar distraídos. Porque, irmãos, para a gente entrar no céu, é com obediência, é com sacrifício, é olhando os mandamentos. Mas para entrar no inferno, não precisa de mandamento,
não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Para entrar no inferno, entra. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer um, de qualquer raça, de qualquer jeito. Porque o inferno está com as portas escancaradas, recebendo aqueles que estão distantes de Deus. Então precisamos tomar cuidado com certos tipos de distração que nos tira do foco, que arranca a nossa fé, que deixa a gente ver em pânico. O que Deus quer fazer na igreja dele? Tem gente que já está pensando que o mundo vai acabar, é o fim do mundo. Irmãos, não pode acabar o mundo do jeito que está a igreja de Cristo. Não pode. Deus honra a palavra. Haverá restauração para a igreja. Mas estão falando de fechar as igrejas, está todo mundo com raiva dos crentes, achando que os crentes são culpados da Covid. Deixa falar o que falar. A última palavra nossa é de Deus. É da palavra, é da Bíblia. Haverá restauração para a igreja de Cristo. E um grande avivamento na terra que ninguém nunca viu. De colheitas de almas, de curas e libertações, de temor do Senhor no coração de todos. Então isso haverá. Então vamos aguardar e esperar, porque essa é mais uma praga que vai passar. Não sabemos quantas outras virão, mas sabemos que essa vai passar. Diga amém. E quando a gente não deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, a gente paga o preço, porque tem coisas que temos que deixar Deus fazer, não podemos intervir, não é? Quantas orações os apóstolos, os profetas, os crentes, os pastores, os cristãos estão fazendo: Senhor, tira essa praga da terra, Ele vai tirar no momento dele, irmãos. Ele permitiu essa praga para ensinar todos, inclusive a igreja dele, que estava dispersada, né? Então ele permitiu para que todos aprendessem. Em cada praga, em cada turbulência, em cada batalha que nós enfrentamos, nós crescemos, temos experiência, não é? Aquele que era curvado ficou forte, né? O que era fraco também ficou cheio de energia. Por quê? Porque a gente é ensinado através dessas coisas. Aprendemos muitas coisas, aprendemos a ter paciência nessa hora. Porque ficar no hospital acamado, olhando para o teto o tempo todo, não é brincadeira. Né? Eu fiquei 9 dias, mas tem pessoas que eu fiquei sabendo antes que ficaram 7 meses internados por causa da Covid. 7 meses internados por causa da Covid. Imagina. Então a gente aprende a ter paciência. A gente aprende até a moderar a ansiedade. Entendendo, igreja? Então Deus nos ensina em tudo. E Deus quer a igreja dele um povo que aprenda a vencer, não que aprenda a ser derrotado. Aprenda a vencer todas as coisas. Quando um dia o profeta falou para a viúva: a farinha da panela não vai acabar, ela acreditou, não acabou a farinha da panela. É isso que Deus faz na hora da nossa tempestade, da adversidade. Na hora que você não sabe como vai pagar suas contas, que você não sabe o que vai fazer, é essa hora que Deus abre uma porta de onde você menos espera. Onde menos espera, Deus abre uma porta. Então veja, irmãos, nós temos, eu como igreja, você como igreja, temos que ser sensível ao Espírito Santo. Muita sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Porque Deus, Ele nunca foi, não é e não gosta e não pode ser adorado com palavras negativas, adorado com pessoas depressivas. Deus não é adorado dessa forma. Deus é adorado com a dança, Ele é adorado com a alegria, com os cantos, com os pulos, com os gritos, com aleluia, com glória a Deus. Ele é adorado dessa forma e principalmente adorado na obediência da palavra. Então Deus não tem nenhum interesse de receber adoração de pessoas insensíveis, depressivas e negativas. Ele não recebe. Pessoas têm que ter a sensibilidade de ouvir Deus na hora da tempestade. Amém, igreja? Outra coisa, irmãos, precisamos ser humildes na hora das... Tem gente que não quebra o orgulho. Na hora de uma praga dessa, numa Covid, não quebra o orgulho. Temos que ser pessoas humildes. Na hora de um problema dentro da casa, uma tempestade, um problema terrível que estamos enfrentando, humildade, irmão, humildade. Chega diante de Deus com humildade, não chega diante de Deus cobrando Ele, não cobra de Deus, que nós não temos direito de fazer isso, mas chega com humildade: Senhor, eu peço humildemente, nem mereço, mas estou te pedindo tal coisa.
sempre com humildade, para qualquer tipo de necessidade que você tiver. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque era insensível e distraída. Enquanto o homem de Deus falou, o anjo de Deus, aliás, falou para ela, para Ló: sai com sua família, não deixa ninguém se distrair, não deixa ninguém olhar para trás, porque olhar para trás é distração. E as filhas e o Ló obedeceu, mas a mulher distraída, e tem muito cristão distraído nesse mundo, ela distraída, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Imagina vocês saber que Ló chegou junto com as duas filhas a uma caverna, num certo vilarejo, e saber que a mulher não chegava nunca, e eles não sabiam o porquê, porque não podia olhar para trás. Deus fala com você nessa noite: não olha para trás não, as coisas que se passaram, passaram. Temos que olhar o dia de hoje e o presente e pedir a Deus a bênção para o futuro. E quando eles puderam, depois de muito tempo, andar de volta no mesmo caminho para ver o que tinha acontecido com a mulher de Ló, ela havia virado uma estátua de sal. A aprendizagem de muitos naquela época, e até nos dias de hoje também, com certeza. Porque os que olham para trás, irmãos, são pessoas às vezes que é levado ao passado com focos que não tem mais interesse, não deve ter mais interesse nenhum. E aí o que é que acontece? Essas pessoas entram num fracasso. E Deus não quer que a igreja dele entre no fracasso, mas entra numa porta onde ele tem a certeza que ali tem esperança, ali tem o poder e a oportunidade da cura, da saúde, do dinheiro para os compromissos, dinheiro para pagar as dívidas. Deus quer isso. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Você é igreja, somos igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. Em nome de Jesus, diga amém. Deus faz milagre, mas alguns estão distraídos. Eu vi um dia um pastor que tinha um poder de visão muito, muito tremendo. E quando nós se reunimos em oração naquela época, era a época de célula, e esse pastor, um amigo nosso, muito ungido de Deus, uma pessoa muito de Deus, quando nós estávamos todos orando, porque aquele dirigente dizia: vamos orar agora, e vamos pedir a Deus que nos dê uma cura para quem está doente, uma libertação para quem está precisando. Ele sempre tinha uma visão, e naquele dia ele teve uma visão, que ele viu 2 anjos chegando com taças de ouro, grandes, enormes, um com taças de ouro e outro com pacotes de presente, que era para entregar para quem estava ali pedindo. Mas ele disse que o anjo entregou para alguns, e para os outros não puderam entregar porque estavam distraídos. E os anjos ficaram tristes, balançaram a cabeça e voltaram para trás com alguns presentes e algumas coisas, porque alguns estavam distraídos. Então a distração, ela não leva a bênção, ela não leva a cura, ela não leva a paz, ela não leva a pessoa a ter saúde, não leva a pessoa a ser curada, mas só leva a pessoa a ficar mais depressiva ainda, a distração. Diga misericórdia. Deus quer que muitos creem nele nas horas difíceis, essas horas de trevas, essas horas em que não sabemos o que fazer. Deus quer que a gente creia nele, mesmo que você não tenha nenhuma resposta dele, continua crendo nele, continua acreditando nele, porque eu já preguei igreja e repito, tem 2 mundos ativos, o mundo de Deus e o mundo das trevas, e muitas vezes o das trevas prevalece contra cristãos, porque o cristão está distraído, não sabe lutar na hora precisa, e isto leva as pessoas à derrota. É por isso que o Evangelho, irmãos, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, pena que muita gente desviaram e não acredita mais na Bíblia, mas o Evangelho nos leva a subir o nível, a crescer. O Evangelho nos leva a entender que se há adversários contra nós, tem que ser derrotado, em nome de Jesus.
Se há trevas contra nossas vidas, essas trevas precisam ser dissipadas pela luz de Cristo. É isso que tem que acreditar o povo de Deus. Como igreja de Cristo, nós buscamos o reino dele, não o reino da terra. E quando nós buscamos o reino de Deus, nós sabemos que no reino de Deus tem coisas maravilhosas que não tem na terra. Então, irmãos, preste atenção nisso. Não permita que obstáculos, não permita que montanhas, não permita que negatividade, que notícia ruim, não permita que nada penetre na tua alma a ponto de te derrubar. Não permita isso. Não permita, irmão. Todo mundo tem uma alma, todo mundo tem que zelar por ela, porque é na alma que o inimigo gosta de fazer festa. É na alma que ele gosta de colocar um monte de porcaria. Não deixa, irmãos, não deixa. O inimigo, ele tem que ser saqueado, derrotado. Ele tem que ser vencido pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus de Nazaré. Não podemos permitir que ele dança twist na nossa alma, que ele faz bagunça na nossa alma. Porque há pessoas de alma tão bagunçada que nem ele sabe mais quem ele é em sua personalidade. Isso é terrível. Os filhos de Israel disseram ao sacerdote Samuel: não cesse de clamar ao Senhor por nós, para sermos livres dos filisteus. Porque o filisteu era uma raça terrível. Eles sabiam que quando chegavam eles matavam mesmo. E quem é que quer morrer? Estamos diante aí de uma praga que vão chamar ela de filisteus. Está matando adoidado. Rico, pobre, não tem cor, não tem raça, não tem posição social, não tem nada, está matando, está levando embora. É os filisteus. Aí o que o povo disse? Samuel, não cesse de clamar a Deus por nós. Porque naquela época, quando tinha um sacerdote, o povo honrava aquele sacerdote, acreditava nele, que se ele orasse ia resolver o negócio. Isso é tremendo, né, irmãos? Então está assim nos dias de hoje, né? Infelizmente não está assim nos dias de hoje, mas naquela época era assim. Vou pedir para o sacerdote ali, porque eu creio que se ele orar, a coisa vai acontecer. Vou pedir para o profeta Eliseu, que se ele orar, o milagre vai vir. Isso tinha que ter hoje nas igrejas. Vou pedir para o pastor José, pastor Francisco, pastor não sei o que, pastor não sei o que lá, pastora não sei o que lá. Vou pedir que vai resolver o negócio. Mas a igreja pode orar pelos pastores, pelos sacerdotes, que também estão enfraquecidos. É o papel da igreja também orar para os pastores, para Deus levantar eles, para que eles possam cobrir o povo de oração, em nome do Senhor Jesus. Samuel pega o cordeiro, oferece o sacrifício. Antes de terminar, Deus trovejou. Diga: Deus vai trovejar. Diga: Deus vai trovejar. Deus vai trovejar na tempestade, no problema, na enfermidade, em qualquer porcaria que você esteja atravessando, nas dívidas, na área financeira. Deus vai trovejar. Deus vai trovejar. Como trovejou lá, vai trovejar nos dias de hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acredito nisso, que os inimigos vão ser aterrados e derrotados, em nome do Senhor Jesus. Samuel coloca uma pedra, e ele escreve no lugar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas tempestades você já passou e está em pé aqui? Em pé não, sentado. Quantas lutas você já passou? Quantas enfermidades você enfrentou? Quantos problemas você enfrentou? Quantas pessoas enfrentam divórcio, enfrentam viuvez, enfrentam problema financeiro, enfrenta dívida, enfrenta gente endemoniado, enfrenta inimigos que atravessam no caminho, enfrenta ameaça de morte, e Deus trouxe o livramento. Então diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Os filisteus foram abatidos e nunca mais voltaram aos termos de Israel. É a minha Bíblia e a sua que diz isso. Foram abatidos e nunca mais voltaram aos termos de Israel, porque foi a mão de Deus que aterrou os inimigos. Que a oração sobe de um homem profeta verdadeiro, ela sobe, vai direto ao céu, e Deus então move a mão dele e aterra os inimigos. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga: eu creio. Então não sei qual é a tua peleja nessa noite. Eu sei qual é a minha, a sua não sei. Mas qual seja a sua peleja, acredita que vai ser aterrada, em nome do Senhor Jesus. Deus é um Deus que derrota
para ver os filhos abençoados. Não é vontade de Deus ver os filhos derrotados, irmãos. Não é vontade de Deus ver filhos deitados em depressão, janelas fechadas, portas fechadas. Isso não é da vontade de Deus. Deus nunca quis isso. Isso é da vontade de Satanás. Ele sempre quis isso. Não é da vontade de Deus os filhos derrotados sem querer sair de casa porque está com síndrome do pânico. Não é da vontade de Deus. Vamos estar atentos às revelações espirituais. Abrir os nossos ouvidos espirituais. Abrir os nossos olhos para poder enxergar. Tem um inimigo por detrás, mas ele vai ser derrotado. Tem um espírito que entrou nesse lado da minha vida, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, o que quer que seja, não importa. Mas entrou um inimigo aqui, estou percebendo, vai ser derrotado. Vai ser derrotado. Vocês têm uma ideia, no primeiro dia que eu entrei no hospital, internada, eu fiz uma oração e eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor tem propósito, eu estou aqui também, mas eu não quero ficar aqui muitos dias não. E eu fiz essa oração, já tive uma visão naquela noite. Um demônio magro, alto, estatura de um homem magro, alto, bem alto mesmo, apareceu para mim sentado no fundo do corredor do hospital, sentado numa cadeira com as pernas cruzadas, e olhou para mim e fez assim, como que dissesse: você vai me pagar agora. Agora eu vingo. E eu falei: meu Deus, não tem sossego nem quando a gente está doente, né? Aí, na visão, eu ia para uma porta, estava cheio de tranqueira que ele havia colocado. Quando eu olhava para ele, ele dava gargalhada. Eu ia na outra, cheio de tranqueira até o teto que ele havia trancado. Ele trancou todas as entradas e saídas dos hospitais, para que eu não saísse, para que eu ficasse lá na vontade dele, vale lá saber se eu não estaria lá até hoje internado, né? Ou até meses, né? Como muitos ficaram. Eu levantei de manhã, não podia nem orar direito, mas eu falei: que delícia, Satanás, é saber que hoje você é derrotado. Porque o Espírito Santo denunciou você. Você trancou as portas aqui, mas não tem tranca para Deus. Deus é dono da minha vida, não é você. Eu anulo as tuas trancas. Vou ficar aqui até o dia que o Senhor Deus quiser. Então, nós sabemos que as trevas debatendo contra a luz o tempo todo. Fique esperto, não se distraia. Ponha o teu coração na palavra, no Deus e no Senhor Jesus, que pagou preço para você ser abençoado. Não teve ninguém que fez isso, mas Jesus fez. Então, não tem doença, não tem aborrecimento, não tem acusação, não tem inimizade, não tem dívida, não tem nada que você não possa vencer com o poder de Jesus Cristo. Nada, irmãos, nada. Tudo nós vencemos no poder de Jesus Cristo. Pessoas que te aborrecem, começa a amarrar os demônios do aborrecimento. Pessoas que te humilham, começa a amarrar os demônios da humilhação. É fácil de fazer as coisas. Isso chama-se guerra. A guerra das trevas contra a luz. Eu tenho uma pessoa no meu serviço que ela me odeia. Começa a amarrar o espírito do ódio. Eu tenho uma pessoa lá no serviço que já falou que tem inveja de mim. Amarra o espírito da inveja. Eu tenho uma pessoa no meu serviço que diz que se ela pudesse me vir morta, amarra a praga, a morte, a maldição, amarra tudo. E diga: está tudo amarrado, Satanás. A minha vida não é tua, pertence a Jesus Cristo. O que ele fizer, o que ela fizer, sobre mim não vai cair. Isso é guerra. Isso é guerra de quem está contra a luz. Então, esperteza faz parte do povo de Deus. Por que Deus frustrou os planos de Aitofel? Nós fizemos várias campanhas com esse tema, e esse ano Deus vai dar graça para a gente fazer de novo. Eu creio que essas igrejas não vai ficar fechadas o tempo todo. Hoje é o último culto do mês de março. Fevereiro tivemos também, se eu não me engano, nos domingos, acho que 2 cultos também, né? Parece que foi só isso. Por quê? Aí uma luta das trevas contra a luz. Nunca vem uma praga na sua vida para não atingir outras áreas. Sempre atinge. Nunca vem uma feitiçaria na sua vida para atingir uma área só. Atinge toda a família às vezes e todas as áreas. Está entendendo, igreja? Então é a luta das trevas contra a luta da luz contra as trevas. As trevas quer derrotar. Mas por que Davi venceu
os planos de Aitofel. Por que ele venceu? Quando ele soube dos planos do demônio que estava nesse homem chamado Aitofel, quando ele soube, ele orou. Ele falou com Deus: ó Senhor Deus, frustra os planos de Aitofel. Ó que maravilha, hein? E Deus frustrou. Tem algum plano do diabo contra a sua vida? Você pode fazer a sua oração nessa noite, na sua casa. Senhor, frustra os planos do inimigo na minha vida. Eu quero pedir que o Senhor frustre os planos daqueles que querem a minha derrota, aqueles que querem me aterrar, eles que serão aterrados, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 João 3,8, para isso manifestou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Não podemos ter medo, não podemos sentir medo de nada, mesmo que tiver a praga. Deus é o seu dono, é Ele que domina sobre você, Ele que vai decidir sobre a sua vida. Não deixa o diabo decidir sobre sua vida, sua casa, sua família, seu dinheiro, seu salário, suas coisas. Ele não pode decidir nada da sua vida, porque Jesus é que decide. O nosso dono é que morreu no Calvário, não foi o diabo. O diabo não tem direito de decidir para você. É isso que a igreja de Cristo tem que ter entendimento, para não cair nas ciladas de Satanás. Curva a tua cabeça, nós vamos orar nessa noite. Não sei qual é o problema que você atravessa, não importa qual o nível de problema. O que é importante é que tem um Deus que ouviu a oração de Davi e vai ouvir a sua oração nessa noite. Quer pedir a Deus para frustrar os planos de Aitofel? Pode pedir, pode falar com Deus. Deus, frustra os planos de Aitofel. Vamos orar. Pai, nós oramos essa noite. Frustra os planos de Aitofel, o plano do inimigo. Aqueles que não foram curados da Covid, Senhor. Frustra os planos de Satanás contra eles. Frustra, Senhor, os planos do adversário, meu Deus, contra aqueles que ainda estão doentes. Nós oramos por eles nessa noite. Nós colocamos eles em Tua presença agora. Senhor, qualquer tipo de nível de problema, na alma, no corpo, no espírito, nos ossos, nos nervos, na carne, eu venho contra Ti, espírito do inferno agora. Você não é dono dessa igreja, dessas pessoas. O meu Deus é o nosso dono. Ele frustra os planos de Satanás, Ele frustra os planos do inimigo, e Ele é aterrado, e o Teu povo, Senhor, é abençoado. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus Cristo e declaramos a derrota dessa treva. Que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus.
séculos dos séculos. Seja como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Nós vamos orar por aqueles que não se recuperaram ainda. Pai do Shirlésio, o João Marcos, a avó da Paula, algumas tias dela está enferma também. Se você sabe mais alguém aí, vamos orar nessa hora. Vamos levantar um clamor e vamos pedir a Deus a misericórdia sobre essas pessoas, porque é uma enfermidade terrível. Em algumas pessoas dá mais fraco, mas em outras ela vem com violência. Vamos orar, fecha teus olhos. Pai, nós oramos pela avó da Paula que está entubada, uma pessoa de idade. Eu peço a tua misericórdia sobre ela, Pai, e a tua unção de livramento, meu Deus, e de cura e de bênção. Levante ela, Senhor, do leito da enfermidade. Repreenda o mal em nome de Jesus. Eu oro pelo pai do Shirlésio, que também foi entubado, meu Pai. Pai, eu coloco ele na tua mão agora, na tua presença. Senhor, que a tua unção seja derramada sobre ele, que o teu poder seja derramado sobre ele, de cura e libertação. Repreendo o mal em nome de Jesus. Oro pelas tias da Paula, o avô dela e os tios que estão enfermos também. Levanta eles, Senhor. Cobre eles com o teu sangue, traz livramento, meu Deus. Alivia a dor e o sofrimento. Senhor, também da prima do Márcio, que está internada na casa de saúde. Oramos por ela nessa hora também. Repreendemos o mal e declaramos cura em nome de Jesus. Eu oro pelo Mário, ele também, Senhor, que levou um tombo terrível e está, meu Deus, também acamado, sentindo dor e sem poder se alimentar. Repreendo o mal, aquilo que veio do ódio, da inveja, da maldição e da praga, está anulado, cancelado, quebrado, destruído no poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré. E toda a igreja diga amém.
Fica em pé, temos que encerrar, correndo para a tua casa, para que o Dória não te pega na rua. Porque a ordem é essa, irmão. Vamos correr para a nossa casa, vamos obedecer a ordem do governo, né? Para não ter problema. Pai, graças te damos por essa noite, nos leva agora abençoados, protegidos, nos livra de males e perigo, nos cobre com o teu precioso sangue, nos livra de ladrões, homens malignos e sanguinários, nos livra de todo ataque das trevas, de todo mover das trevas. Oramos por todos e por aqueles que não puderam estar aqui, oramos também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que o nosso Deus resplandeça o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o nosso Deus levante o rosto dele sobre nós e nos dê a paz. Assim declaro a bênção de Deus sobre a igreja de Cristo, sobre minha vida, sobre sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, diga amém. Boa noite, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, shalom.